Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a majestade. Durante esse congresso? Ou para sempre? Amém. Estamos aprendendo. Gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem estar assentados, fiquem à vontade. Carta de Tiago, capítulo 2, verso 23. Carta de Tiago, capítulo 2. Nós faremos a leitura apenas do verso 23. O tema da nossa aula é Fundamentos do Relacionamento com Deus. Após a leitura, os irmãos podem manter as suas Bíblias nas suas mãos para que, enquanto formos ministrando, os irmãos possam também ir acompanhando. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Meus amados, vamos falar um pouco sobre a natureza do nosso relacionamento com Deus. Muito já se falou aqui, de forma muito clara e muito especial, na primeira aula, sobre o culto que prestamos a Deus e o culto que agrada a Deus. Mas nessa aula eu gostaria de conduzir os irmãos a uma intimidade um pouco maior e talvez até provocar algumas dúvidas, algumas questões que nos façam mensurar o quão amigos de Deus julgamos ser, ou até mesmo se de fato somos amigos de Deus. Precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro sobre relacionamentos. Toda a palavra de Deus, ela foi escrita, inclusive os mandamentos que foram entregues por Deus, são mandamentos para reger relacionamentos. Relacionamento de Deus, do homem com Deus, relacionamento do homem com o próximo e relacionamento do homem com ele mesmo. Então, toda a palavra dada por Deus, toda a Bíblia, ela nos conduz a um relacionamento íntimo com Deus. Mas, Luciano, como assim um relacionamento íntimo? Vamos lá. Quando Deus cria todas as coisas, e aqui estamos no congresso, creio eu que gostamos de Bíblia, amém? Glória a Deus. Deus criou os céus e a terra. Como que Deus criou os céus e a terra? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E depois Deus segue criando. Como que Deus criou todas as coisas? Com o poder da sua palavra. E qual era o adjetivo que Deus dava ao final de cada ato da criação? E viu Deus que era bom. Porém, quando Deus vai culminar o processo da criação de todas as coisas, Deus intenta fazer o homem. E nós sabemos que Ele intenta fazer o homem porque existe um diálogo no céu, no momento da criação, que diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Primeiro aspecto: quanto mais parecidos somos, quanto mais semelhantes somos, maior a tendência dos relacionamentos serem mais próximos, serem mais íntimos. Nós temos mais praticidade em nos relacionarmos com algo, com alguém que possui pensamentos, posturas, posicionamento semelhante ao nosso. Então perceba,
Deus, quando vai criar o homem, ele cria algo que possa se relacionar com ele, que seja semelhante, que seja parecido, que tenha a mesma essência. E como que Deus cria o homem? Com palavra ou com ação? Deus pega o pó da terra, Deus forma o homem, e daquele pó, daquele processo manual de Deus, surge então um boneco de barro. Amém? Ele ainda não havia soprado. Então, um ser imóvel, porém formado. E perceba que Deus, ao criar o homem como fruto das suas próprias mãos, ele coloca no homem a sua digital. Aquilo que é capaz de identificar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, pois não se repete, é a nossa digital. Olha que maravilhoso, o meu Criador, o seu Criador, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus da glória, quando cria o homem, ele não apenas nos faz a sua semelhança, mas ele coloca em nós a sua identidade. Luciano, qual o objetivo de Deus de colocar em mim a sua identidade? Reconhecimento. Para que nós usamos a nossa identidade? Para provar quem somos. Para nos identificar. Sabe por que sua alma se alegra quando você está diante de Deus? Sabe por que sua alma sente paz quando está na presença de Deus? Sabe por que você encontra alento para as suas feridas, para as suas angústias, para as suas necessidades, quando você está na presença de Deus? Porque a sua alma reconhece o toque do Criador. É a mesma identidade. Por isso que ninguém toca como ele toca, por isso que ninguém fala como ele fala, por isso que ninguém cura como ele cura, por isso que ninguém abençoa como ele abençoa. Porque é o único toque o qual a nossa alma conhece desde a sua essência. A identidade de Deus. Ela está em mim, ela está em você. E aqui eu quero despertar a primeira questão. Quanto tempo faz que você não sente o toque de Deus na sua alma? Vivemos uma geração de pessoas angustiadas, corações duros, petrificados, imperdoáveis. Pessoas que estão nesse congresso, e Deus já nos mostrou isso, mas que não falam com seu irmão. Filhos que estão nesse congresso, mas não falam com os pais. Pais e mães que estão nesse congresso, mas não falam com os filhos. A estes, nessa manhã, eu quero dizer que a identidade do Criador está nesse lugar. E Ele tem poder para curar a sua angústia, porque ninguém cura como Ele cura. E só seremos verdadeiros adoradores, pastor, se formos adoradores libertos das nossas angústias, das nossas aflições e daquilo que nos impede de nos relacionarmos. O relacionamento para o homem ele é tão importante que quando queremos maltratar alguém, nós não fazemos de forma física, nós fazemos de forma emocional. Vou falar com as esposas aqui, que geralmente vocês maltratam mais a gente do que ao contrário, amém? Quando vocês querem dar um gelo nos maridos, o que vocês fazem? Para de falar, para de responder, para de olhar, para de dar atenção. É ou não é? Pois é. Os homens também sabem fazer, né? Mas geralmente a gente é o contrário, né? A gente maltrata com as palavras, né? Mas percebam que tanto maltratar com a palavra, tanto maltratar com o silêncio, ambos maltratam porque ferem uma essência que Deus inseriu em nós, que é a essência do relacionamento. Todas as vezes que nós cortamos o relacionamento com alguém, nós maltratamos esse alguém. E, diga-se de passagem, nós nos maltratamos, porque nos faz mal. Dói em nós. Por quê? Porque nós estamos indo contra a nossa natureza, que é relacionamento. Aí depois Deus então nos cria de forma manual, Deus insere em nós a sua identidade,
Por isso que qualquer homem, qualquer mulher em todo lugar do mundo que ouça a palavra de Deus vai se identificar, porque é a mão do Criador. É a identidade do Criador. Deus insere agora no homem para nos dar vida o seu sopro. Deixa eu perguntar aos irmãos, existe demonstração de intimidade maior do que você soprar no nariz de alguém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma atividade. Não façam, hein? Em nome de Jesus não é para fazer. É só para imaginar. Você viraria agora para o lado oposto da sua família, do seu amigo, do seu parente, alguém que você é íntimo, e sopraria no nariz dessa pessoa, que você não conhece, que você nunca viu? Seria desconfortável para ambos, não seria? Por quê? Porque não existe intimidade. Por quê? Porque soprar nas narinas de alguém é um ato de intimidade. O que Deus está querendo nos mostrar? Ele não apenas nos fez de maneira manual, física, toque. Ele não apenas estampa a sua digital na nossa essência, no nosso DNA, mas Ele também institui um relacionamento tão íntimo, ao ponto de não acharmos estranho Ele ter se posicionado em nossa frente e soprado em nossas narinas. Porque Ele é o Deus que quer habitar em nós. Existe algo mais íntimo do que habitar em você? E aí eu fico surpreso e até admirado com as formalidades que os crentes têm nos dias de hoje. Crente trata Deus apenas como Senhor. Os crentes de hoje em dia tratam Deus apenas como um Senhor soberano, e que Ele é. E devemos sim submissão, autoridade, honra, poder, majestade. Mas se Deus almejasse apenas um relacionamento onde Ele está na glória, e nós estamos no estrado dos seus pés, e vocês ficam aí embaixo, e eu fico aqui em cima, Ele sopraria nos nossos narizes? Deus almeja mais de mim, Deus almeja mais de você. Existe um item da criação que Deus olhou e Deus disse que não é bom, apenas um. Os irmãos saberiam me dizer qual é? Vamos para a palavra? Gênesis 2, 18. Vamos abrir um pouco a Bíblia, vamos exercitar. Gênesis 2, 18, e depois os irmãos podem deixar aberto em Gênesis, que a gente vai caminhar um pouquinho mais. Olha só o que Deus disse. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja... Vamos mais uma vez mais alto. Não é bom que o homem esteja... Perceba, o único ato da criação que Deus olha e diz não é bom é a solidão, é o isolamento, é viver sozinho. Por isso que eu fico admirado com crentes que hoje em dia dizem que não precisam de igreja. Eu não preciso de igreja, vou servir sozinho, vou adorar sozinho, vou cultuar sozinho. E aí eu gostaria que me explicasse aonde, num livro sobre relacionamentos, Deus nos dá fundamento para viver de forma isolada. Não, porque o que importa é o meu relacionamento com Deus. Vamos ver como é que Deus remediou aquilo que Ele não achou bom. A única coisa que Deus não achou bom foi a solidão, amém? Olha só como é que Deus resolve a solidão. Ele diz assim: farei para ele uma ajudadora que lhe auxilie. Percebam, se Deus quisesse curar a solidão apenas com o seu relacionamento conosco, Deus teria estabelecido um trono aqui na terra e dito assim: o homem está sozinho, não é bom que o homem esteja só, então agora eu vou me mudar da glória e vou morar na terra. E vou fazer companhia para o homem. Mas foi isso que Deus fez? Não, Deus fez um ser semelhante. Por quê? Porque é desejo de Deus que além de se relacionar com Ele, você se relacione com o seu próximo. Amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e depois o teu próximo como a ti. Perceba, o amor precisa ser na horizontal um só. O mesmo que eu sinto por mim, eu sinto pelo meu irmão. Não existe diferença de amor.
na horizontal. E na vertical, o amor é superior porque ele me amou primeiro. Então eu devo a ele também as primícias do meu amor. O principal do meu amor. Aquilo que é principal do meu amor. Então, a nossa essência é relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento conosco, relacionamento com o nosso próximo. E Deus pega o homem e coloca o homem em um jardim. E aqui, como igreja bíblica, nós precisamos começar a olhar um pouco mais para a Bíblia e quebrar alguns jargões que nós trazemos, talvez desde a infância. Porque eu gostaria que, se possível, alguém me mostrasse aonde na Bíblia fala que todos os dias Deus descia no jardim para falar com o homem. A Bíblia fala que quando o homem pecou, na viração do dia, Deus desceu para procurar o homem. Mas isso foi um ato, isso foi um dia. Agora, se ele fazia isso todos os dias, pode ser que sim. Mas agora posso afirmar isso? Não tenho certeza. Por quê? Porque o texto bíblico não fala que todos os dias, na viração do dia, Deus descia, não. O texto bíblico fala que no dia que Deus desceu, Deus procurou o homem e Deus não o encontrou. A questão é que o nosso relacionamento até então, ele era perfeito. Vamos lá, Gênesis 3, 6. A mulher vai conversar com a serpente, vai conceber a sua proposta e vai então ceder ao pecado. E aí perceba verso 7. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, percebam, ele está relatando um fato. Está contando a história de um dia. No dia que o homem cometeu o pecado, eles tentaram resolver o problema, cozendo para si folhas de figueira e passeando Deus no jardim pela viração do dia. O texto fala que era todo dia? Não. O texto fala que naquele dia Deus passeou no jardim. E Deus procurou pelo homem, mas o homem se escondeu. Por quê? Porque o homem teve medo. E o Senhor chamou e perguntou: onde estás? Meus amados, nós vivemos em uma geração de homens e mulheres escondidos, sabia? Vivemos ainda uma geração de homens e mulheres que têm medo de Deus, que temem a Deus. Nós não temos nenhum problema com o extraordinário. E se estamos aqui para estabelecer alguns preceitos de ICR, eu gostaria de deixar claro, tanto para quem nos ouve hoje, quanto para quem for nos ouvir depois, que nós não temos nenhuma dificuldade com o extraordinário. Nós não temos nenhuma dificuldade com milagre. Nós não temos nenhuma dificuldade com dom espiritual, com manifestação do Espírito Santo. Não temos, desde que seja do Espírito Santo. Desde que seja presença de Deus. Desde que seja verdade de Deus. E não fruto da nossa imaginação ou fruto da nossa expectativa da presença de Deus. Pergunto aos irmãos, todo culto, Deus vai derramar o seu Espírito e encher a casa com a sua glória? Isso acontecia na igreja primitiva? Eu vejo um momento em que Deus derramou o Espírito Santo e houve quebrantamento, e houve divisão de línguas, e houve fogo, e houve visão, e houve coisas extraordinárias. Atos 2. De lá para cá eu vejo um grupo de apóstolos pregando, plantando igreja, sofrendo, morrendo e pregando e plantando igreja e sofrendo e morrendo e plantando. Luciane, as experiências, sim, Pedro foi liberto da prisão, Paulo e Silas foram libertos da prisão. E hoje Deus não faz? Sim, Deus hoje faz. Você se converteu a Deus? Sim ou não? Esse foi o maior milagre que você já possa ter visto na sua vida, meu irmão. Você não sabe o quão difícil foi para que você se converta, sabia? Por mais gente boa que você possa pensar, para que Deus pudesse perdoar o seu pecado, Ele teve que morrer na cruz. Então resolver o seu desemprego, resolver a sua questão familiar, resolver a sua questão financeira, resolver a sua saúde, isso Ele faz com uma palavra. Mas para te salvar foi um ato. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele morreu, Ele sofreu, Ele foi traído,
Ele padeceu. Ele teve sede, pediu água e deram-lhe vinagre. Foi um ato de Deus a tua conversão. E o milagre que você espera? Isso ele faz com uma palavra. Porque ele é todo poderoso. Então nós precisamos parar de criar expectativa de um relacionamento com Deus baseado naquilo que Deus pode oferecer. E naquilo que Deus pode fazer. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio há cerca de 2000 anos atrás. E o que nós fizemos foi colocá-lo na cruz. Porque nós não fomos capazes de suportar o melhor de Deus. E até hoje, nós vivemos dias em que nós somos incapazes de suportar o melhor de Deus. A palavra de Deus fala que todas as vezes que nos reunirmos em seu nome, Ele estará presente, amém? Você quer milagre maior do que o Deus da glória está aqui nesse momento? Eu acho que a igreja não entendeu. Está vendo como você não entendeu? Eu acabei de dizer que o dono do universo, o Jesus, o Senhor dos senhores, aquele que se entregou na cruz, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos formou, aquele que pôs em nós a sua identidade, aquele que soprou em nós o sopro de vida, o Deus da glória, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Ele está nesse lugar. E qual é a nossa reação diante da presença desse Deus? Ainda temos mais expectativa naquilo que Ele pode oferecer. Quer ver um exemplo? Se eu tivesse dito primeiro aqui que Ele está curando, talvez alguns estariam batendo palma. Se eu tivesse dito aqui que Ele estava curando um câncer, talvez pessoas já estavam correndo aqui no nosso meio. Mas e quando eu digo para você que aquele que se entregou na cruz está presente nesse lugar? Qual é a sua reação? Porque é esse relacionamento que Ele espera. Um relacionamento que o ame pelo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. E se Deus hoje recolher as suas mãos e dizer que não tem mais bênção para a ICR, e se Deus hoje recolher as suas mãos e dizer que não tem mais cura, e se Deus recolher a sua mão e dizer que não tem mais milagre, você vai continuar o amando? Você continua servindo? Você continua adorando? Ou você faz como muitos estão fazendo nesse momento? Eu vou sair dessa igreja porque aqui não tem milagre. Mentirosos, incrédulos, céticos, porque o maior milagre que Deus possa ter feito é a nossa vida nesse lugar. E a você que hoje está aqui, está em dúvida, dizendo, eu vou embora porque aqui não tem milagre. Eu quero dizer a você, você precisa se converter. Porque o dia que Deus falar ao seu coração, o dia que Deus visitar você, o dia que você sentir a identidade de Deus, o dia que você sentir o toque de Deus, o dia que você ouvir a voz de Deus, você vai ver que não existe saúde perfeita que pague, não existe dinheiro na terra que pague, não existe bem material que pague, nada substitui a presença de Deus na terra. Chegou a hora dos verdadeiros adoradores dizerem o motivo da adoração. O motivo da adoração é Ele, e não as suas mãos. O motivo da adoração é o sopro de vida que há em mim, e não a voz que fala nos meus ouvidos. O motivo da minha adoração é a identidade, o toque que Ele colocou em mim, e não eu sentir ou não sentir anjo aqui nesse lugar. Deus nos colocou num relacionamento de intimidade, porque Ele sabe que nós somos necessitados de relacionamento. Robert Wendiger, um professor de Harvard, fez um estudo com cerca de 500 pessoas sobre a origem da felicidade, no seu livro The Good Life. E uma das coisas que ele vai mencionar, quando ele vai tentar descobrir toda a essência da felicidade humana, quando ele intitula esse estudo para saber o que é necessário para que uma pessoa seja feliz, ele vai dizer que bons relacionamentos nos mantêm mais saudáveis e felizes. Ele vai dizer que se você tiver que fazer uma escolha, se você precisar decidir algo que garanta a sua saúde e a sua felicidade, palavras de um estudo científico, a ciência diz: escolha cultivar relacionamentos saudáveis e calorosos. Nós buscamos relacionamento a todo momento com pessoas tão diferentes de nós, concordam? Quem aqui nunca precisou voltar atrás em uma opinião para não ofender um amigo?
Quem aqui nunca deixou de ir num lugar que gostaria, que talvez já tenha até pago para ir? Para consolar um amigo que estava necessitando? Quem aqui nunca pegou um dinheiro que não tinha para emprestar a um amigo que estava precisando? Quem aqui talvez nunca tirou da despensa da própria casa para dar a um amigo que estava padecendo necessidade? E talvez eu esteja falando com pessoas aqui nesse momento bondosas que façam isso. Porque é natural que nós queiramos cultivar bons relacionamentos. A questão é, se como humanos, conhecendo as nossas limitações, sabendo das nossas dificuldades, sabendo que relacionamentos dão trabalho. Ser amigo dá trabalho. Se você não tem trabalho sendo amigo, pode ter certeza que você dá trabalho sendo amigo. Porque um relacionamento dá trabalho. Um relacionamento é exaustivo. O relacionamento é cansativo. Então, se você não é o amigo que alivia o trabalho, com certeza você é o que dá trabalho. Mas a questão é, nós somos tão dedicados em buscarmos relacionamentos, às vezes até mesmo superficiais. Pessoas hoje se submetem ainda a relacionamentos abusivos, porque tem medo de ficar sozinho, porque tem medo de ficar sozinha. Quantas esposas estão me ouvindo nessa hora? E Deus quer consolar o seu coração, viu, irmã? Você não merece esse marido que te maltrata não, tá? Ele precisa se converter, ele precisa de Deus. Porque servo de Deus não é grosseiro, não é arrogante não, tá? Servo de Deus é bondoso, ele tem amor no coração, ele se relaciona com bondade, com amor. Mas muitas vezes nós nos submetemos a isso. Por quê? Porque temos medo. Medo da solidão. Porque não é bom que o homem viva só. Mas o que é ser um amigo de verdade? Deixa eu perguntar para alguns aqui. Querida, como é que é seu nome? Não vou te chamar aqui na frente não, mas me diga uma característica de um amigo de verdade. Fidelidade. Amém. Pastor Arnaldo, uma característica que não seja fidelidade de um amigo de verdade. Amor. Carlinho, uma característica de um amigo de verdade que não seja fidelidade nem amor. Sinceridade. Eu vou trabalhar com esses 3 pontos apenas. Fidelidade, amor e sinceridade. São características que o nosso público julga ser essencial para uma boa amizade. Amém? Agora deixa eu perguntar a você. Você é leal a Deus? É mesmo? Quantas vezes você foi no shopping na hora do culto? Quantas vezes você optou por escutar uma música secular ao invés de escutar uma música que agrada a Deus? Quantas vezes você foi dormir sem ler a Bíblia? Não, deixa eu facilitar para a igreja aqui, né? Quantas semanas você passa sem ler Bíblia? Deixa eu facilitar um pouquinho mais. Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Você é leal realmente? Como amigo de Deus? Você é leal? Vamos lá. Sinceridade. Você é sincero com Deus? Quando oramos e pedimos perdão por pecado, é o pedido de perdão mais genérico que possa existir na face da terra, é o nosso. Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas quais? Porque pecado tem nome. E se somos sinceros, nós precisamos dizer. Mas sabe por que nós não dizemos? Porque nós temos vergonha. Deixa eu falar com os homens aqui, já que eu falei tanto com as esposas, né? Para não achar que eu só pendo para um lado só. Meus amados, quantas vezes você olhou para onde não era para olhar? Hein? É com você mesmo. Serve para mim também. Quantas vezes? Quantas vezes os seus olhos se dirigiram para uma mulher que não é a sua? Você pede perdão a Deus por esse pecado? Você se ajoelha e diz a Ele assim, meu Deus, me perdoa porque eu olhei para onde eu não devia. Sabe por que nós não fazemos? Porque nós temos vergonha. Nós temos vergonha até de falar. Mas eu quero perguntar a você, se fosse para um amigo seu, você não falaria? Se fosse para um amigo íntimo, Carlinho, vacilei, Carlinho. Vacilei. Eu não devia ter olhado. Nós damos até detalhes, né? Quem aqui não dá detalhe quando vai contar um erro? Hoje o termo está mais moderno, né? Zé Renato, tem um bafão para te contar. Tu não imagina o que eu fiz. A pessoa dá detalhes da hora, da lugar.
características. E quando vai pedir perdão para Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas que pecado? Que sinceridade rasa é essa? Que é incapaz de ter intimidade, de dizer qual é o pecado? Porque amigo que é amigo, se sopra no nariz, não tem vergonha de falar esse tipo de coisa. Vamos para o outro, amor. Jesus Cristo vai dizer que não há amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Certo? Se você precisar acordar às 3 horas da manhã para levar o seu amigo numa unidade de emergência médica, você levanta? Sim ou não? E para orar? Se você que tiver que pegar o último recurso da sua casa para pagar uma medicação para o seu amigo, você faz? Sim ou não? E para dar o dízimo? Falou em dízimo, todo mundo vai ficar bravo comigo hoje. Então será que de fato amamos esse amigo? A questão que eu quero despertar em vocês hoje é: se sabemos que Deus quer se relacionar conosco de uma forma tão íntima, ao ponto de sermos amigos de Deus, e isso me deixa completamente impressionado do porquê Deus quer ser meu amigo. Sabendo que eu sou tão imperfeito, sabendo que eu sou tão falho, sabendo que eu sou tão necessitado, sabendo que eu não tenho nada para oferecer. É uma amizade totalmente descomprometida que Deus tem por mim, porque o que eu posso fazer para Deus? Ele é Deus. Ele é o Criador, Ele é o Pai de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Quem, em sã consciência, escolheria uma amizade como essa, de alguém que não tem nada para oferecer? Porque nós ainda fundamentamos o nosso relacionamento com base naquilo que quem vai se relacionar conosco pode nos oferecer. Quantos vieram para esse congresso para pedir? Quantos talvez estão aqui e tudo que fizeram até agora foi pedir a Deus? Tem problema pedir a Deus, Luciano? Nenhum. Ele tem poder para dar, Ele dá, Ele é abençoador. Mas será que é só isso que Ele quer ouvir? Me dá, 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 me dá. Se você tivesse um amigo assim, você iria gostar? Um amigo pedinte, que toda vida que batesse ali a mensagem no celular, você já soubesse, ele quer alguma coisa. Ele precisa de alguma coisa. Se está me procurando é porque precisa, porque eu não vou nem comentar sobre só procurar a Deus quando precisa, porque eu acho que isso já é um conceito muito bem formado na nossa mente. Mas fato é, Deus mesmo assim estabeleceu um plano para nos reconciliar. Por quê? Porque o primeiro relacionamento perfeito que tínhamos nós perdemos, porque nós falhamos, porque nós pecamos, e o pecado faz separação entre Deus e os homens. Deus, então, 2 Coríntios 5, 18 a 20, os irmãos podem, por gentileza, abrir a sua Bíblia para que a gente possa acompanhar. Zé Renato, como é que eu estou aí, por gentileza? Isso é o que eu tenho ou isso é o que eu já fui? Glória a Deus. Então vamos lá, então dá para ler o texto. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Meus amados, o objetivo de Deus com essa aula nessa manhã é que você atente para a sua palavra que diz: pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Entendendo as características de um amigo, e eu não vou expor aqui ninguém, não vou pedir para que ergam a mão, mas eu gostaria que você refletisse nesse momento. Você se considera um amigo de Deus? Não minta, porque Deus sonda os corações. Você é leal a Deus? Você é sincero com Deus? Você ama a Deus de verdade, sobre todas as coisas? Você se deleita em Deus? Você gasta tempo na presença de Deus? Porque amigo de verdade, ele quer estar junto o tempo todo.
Quem aqui não tem aquele amigo que fica tanto tempo junto que às vezes acaba até o assunto? Mas fica ali, não fica? Esperando o assunto vir. Por quê? Porque a companhia é bom. É bom estar perto. É bom estar junto. Quem já viajou junto aqui, eu tive o privilégio de viajar junto com 2 amigos. Um veio junto comigo num voo desesperador. E em alguns momentos o assunto acabava. Mas o prazer da viagem continuou o mesmo. Por quê? Porque estava junto. Se sentia próximo. Aqui fui agraciado com outros amigos que nos receberam tão bem, com tanto carinho. Nos fizeram nos sentir tão bem. Às vezes a gente fica junto, se bem que é difícil faltar assunto para o Zé Renato. Mas, às vezes acaba o assunto. Mas estar perto é bom. Nós estamos aqui agora, os irmãos estão me ouvindo, só eu estou falando. Mas pela fé eu creio que os irmãos estão gostando, amém? Por quê? Porque é bom estar junto. A alegria de estar junto, a alegria de se relacionar é bom. Mas e com Deus? Há dias atrás eu conversei com um irmão que ele era instrumentista em uma outra denominação. Ele teve algumas dificuldades, alguns problemas e saiu dessa igreja junto com a sua família e hoje ele está procurando um lugar para congregar. E talvez os irmãos perguntem, Luciano, não convidasse ele para a tua igreja? Não. Nos critérios dele, a nossa igreja não tem condição de recebê-lo porque ele é muito superior. Mas a questão é a seguinte, ele falou assim, Luciano, eu nem sinto tanta saudade assim da igreja. E aí eu já fico extremamente agoniado quando eu escuto esse tipo de coisa. Desculpem a minha sinceridade aqui, viu? Mas eu me considero amigo dos irmãos e amigo tem que ser sincero, tá? É mesmo, irmão? Do que você sente saudade então? Eu sinto saudade de tocar. Aí eu fiquei mais agoniado ainda. Eu digo, é mesmo? Mas por quê? Não, porque há mais de 20 anos que eu toco na igreja. E agora ficar sem tocar para mim é algo que me traz angústia. Porque é o que eu amo fazer. É mesmo, irmão? Você ama tocar? Amo. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Em 20 anos que você é instrumentista, quantas vezes você pegou o seu instrumento, fechou a porta do seu quarto, ligou o seu instrumento na tomada e falou assim, Deus, agora eu vou oferecer ao Senhor o que eu mais amo, o meu louvor. Só eu, o Senhor e mais ninguém. Não, Luciano, nunca fiz. Falei, pois é. Então aqui nós já entendemos uma coisa. Nunca foi para Deus que você tocou. Porque para tocar para Deus você não precisa de uma igreja. Você pode tocar para Deus lá na sua casa. Dentro do seu quarto. Segunda pergunta. Quantas vezes você pegou o seu instrumento, colocou no centro da sua casa, reuniu a sua família e falou, vamos louvar a Deus? Não, Luciano, também nunca fiz. Então, segundo ponto. Também nunca foi por quem você ama. Então, se você não fez para Deus, não fez por quem você ama, sabe para quem que você tocou 20 anos? Para quem, Luciano? Para você mesmo. Para satisfazer o seu próprio gosto do instrumento, de fazer. E aqui eu quero confessar algo aos irmãos, tá? Ninguém escuta tanto as minhas pregações quanto a minha esposa. Ela sofre. E a minha filha agora tem 1 ano e 10 meses, tadinha. Ela escuta. Ela escutou essa aula aqui para mais de 10 vezes, com certeza. Não adianta querer depois vir para a igreja ministrar algo que você não vive. Porque o Deus que te vê no secreto é o Deus que te honra em público. Sabe por que nós estamos vivendo uma confusão com relação ao que é honrar a Deus e ser honrado de verdade? Porque não tem honra no secreto. Nós não temos vida. Nós não temos amizade com Deus. A falta de amizade com Deus impede a honra de Deus em público. E aí gera o quê? Frustração. E aí gera decepção. Mas ora, Deus entregou o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Encontrei esse irmão há pouco tempo e falei assim, irmão, e aí? Quantos cultos você já prestou para Deus? Só você e Deus. Não, Luciana, ainda não fiz. Falei, pois é, então continua procurando uma igreja, irmão. Continua. Continua procurando uma igreja que seu destino é tocar num bar. Porque você toca para você mesmo. E talvez vocês digam, Luciano, misericórdia. Não, misericórdia é para quem mente para os outros e não fala a verdade. Nós precisamos começar a falar a verdade para o povo. Porque ou o povo vai para o inferno iludido com a mentira, ou nós nos damos a oportunidade de ir para o céu com a verdade. Mas nós temos uma responsabilidade aqui. E se os irmãos querem saber mais uma característica da ICR, aqui vai uma. Verdade. Nós não vamos omitir a verdade do povo, mesmo que ela machuque. Porque quem ama também corrige. Eu conversei com os professores que vão lecionar aqui nesse congresso. E alguns deles disseram assim, Luciano, eu acho que isso eu não vou falar lá não. Eu perguntei, por quê? Não, porque eu acho que isso algumas pessoas não vão gostar. Falei, então é isso aí mesmo.
Porque nós não vamos para lá para dizer aquilo que as pessoas vão gostar, nós vamos para lá para falar a verdade. Porque nós estamos aqui para agradar o nosso amigo. O nosso amigo está aqui. Ele está presente nesse lugar. E ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não há outro. Não há outro que nos reconcilie com Deus a não ser a verdade. Qualquer relacionamento que se reconcilie com Deus fundamentado em uma mentira é abusivo, pretensioso e mentiroso. E muitas vezes arrogante. Relacionamento com Deus é fundamentado na verdade. Sabe por quê? Mesmo que você não diga, Deus sabe. Mesmo que ninguém tenha visto, Deus viu. Mesmo que ninguém tenha ouvido, Deus ouviu. E mesmo assim eu não consigo entender. Mesmo assim, Ele quer ser meu amigo. Mesmo assim, Ele quer ser seu amigo. Jesus Cristo deixa clara a sua disposição em nos ter como amigos quando diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. E olha o motivo pelo qual Jesus Cristo estava chamando eles de amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu os considero amigos porque eu não omiti a verdade de vocês. Eu os considero amigos porque tudo que Deus diz a mim, eu digo a vocês na íntegra. Não passo manteiga, não. Não. O que o Pai me diz, eu falo. E por isso eu sou amigo. Porque amigo que é amigo é sincero. Foi uma característica do público aqui. Amigo que é amigo é sincero. Cristo nos prova o verdadeiro amor de um amigo. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Quem aqui daria a vida por alguém que ama? Sem ser Cristo, para a gente não mentir aqui já logo no início. Quem aqui daria a vida por alguém que ama, levanta a mão. Seu filho, sua esposa, sua filha, estivesse numa maca, um do lado do outro, e o médico dissesse assim: Luciano, para o coração da Helena continuar batendo, você vai ter que dar o seu para ela. Eu daria. Qual mãe aqui não faria isso? Qual pai aqui não faria isso? Daria ou não daria? E se Deus mandar você agora ir lá pregar nos Emirados Árabes, onde você sabe que se você for pego, você vai ser preso e sentenciado à morte, você vai? Se nós temos dificuldade de acordar de madrugada para orar, você acha que nós vamos entrar dentro de um avião, ir lá para o olho do furacão, sabendo que lá eles resolvem no chicote, sabendo que lá eles decapitam? Aí sabe o que nós usamos como argumento? Deus não quer sacrifício. É o que eu mais escuto ultimamente. Mas Deus não quer sacrifício. Não, então por que Ele deu a vida por você? Que amizade mais desproporcional é essa que o amigo de lá faz e o amigo de cá não tem disposição para fazer? Deus não quer sacrifício impuro. Deus não quer sacrifício mentiroso. Deus não quer sacrifício de quem é hipócrita. Deus não quer sacrifício de quem faz para ele mesmo. Saul, quando fez isso e Deus diz que não quer sacrifício, Saul tinha no seu coração não o objetivo de honrar a Deus, mas de ser honrado. Samuel olha para ele e diz: Deus não quer esse tipo de sacrifício. Entre esse tipo de sacrifício fica com a obediência. Mas o pastor acabou de dizer aqui que a obediência é o principal ato de culto a Deus. E aí a igreja que eu e você escolhemos participar tem culto domingo à noite. E por que no culto então é um peso? Ah, mas Deus não quer sacrifício. Não, então por que Deus colocou você numa igreja que tem culto? Já começa por aí, né? Que tem crente que melhor que nem tivesse. Ah, escola bíblica, meu Deus, misericórdia. Então por que você escolheu uma igreja bíblica para congregar, irmão? Se você não quer Bíblia. Ah, Luciano, pesada essa palavra. Me desculpa, pastor Ronaldo. Eu preciso falar a verdade. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas querem uma igreja bíblica, mas não querem a Bíblia. Eu não consigo entender. Não quero estudar. Aí sabe o que acontece, irmão? Você nos dá trabalho. Você dá trabalho para o pastor. Você dá trabalho para a igreja. E sabe qual é o problema de quem não lê Bíblia? Também não contribui. Aí você gasta dinheiro da igreja. Aí quando tem congresso, mas o congresso é caro. É claro, a igreja não tem condição de pagar. Por quê? Porque nós estamos sustentando um monte de pessoas que estão na igreja querendo viver mentira, mas dizem que querem a verdade. Vou parar, pastor, prometo. Mas é porque tem coisa que nós ouvimos que fere o nosso coração. Os irmãos não acham que nós gostaríamos de ter muito mais plateia aqui?
Os irmãos não acham que a federação não tem dado duro? Esses irmãos aqui estão trabalhando desde 6 horas da manhã, estavam aqui ontem, os pastores estão aqui. Os irmãos acham que tudo isso, de forma voluntária, não traz um certo peso? Outros deixaram família em casa. Vão voltar só durante a semana que vem. Os irmãos não acham que nós gostaríamos que mais pessoas tivessem acesso, mas o problema é que não tem recurso. Por quê? Porque nós passamos 1 ano sustentando pessoas que não querem a verdade, mas querem continuar dizendo que servem uma igreja, quando na verdade nunca se relacionaram com Deus. E aí, se não se relaciona com Deus, não vai se relacionar com a igreja também. Porque uma coisa leva a outra. E geralmente essas pessoas não conseguem nem se relacionar com o seu próximo. Deus espera de nós uma amizade como a dele, que deseja estar com ele eternamente. Olha a característica de Cristo como amigo. Vamos abrir aí, Evangelho de João 14, 2 e 3. Já estou encerrando, tá? Para a tranquilidade do pastor Arnaldo, já estou encerrando. Olha o que Jesus Cristo vai dizer. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Por que ele já teria dito? Porque Jesus não mentia para os seus amigos. O que ele está dizendo assim, aqui pode acreditar, porque o que eu falo para vocês é a verdade. Pode até doer, mas é a verdade. Então pode ficar tranquilo, na casa do pai tem morada. Aí ele diz assim, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Porque amigo que é amigo não se ausenta sem promessa de retorno. Amigo de verdade não abandona o outro. Nós até dizemos, né? Não vou mais falar contigo. Quem é que aguenta tanto tempo assim sem falar com um amigo de verdade? Eu já fiz promessa que não ia falar mais com um monte de gente. Não aguento. Por quê? Porque nós somos de verdade. Nós amamos. Amigo que é amigo não se ausenta sem promessa de retorno. E ele está dizendo, eu vou, mas eu vou voltar. Fica tranquilo, vocês são meus amigos. Eu não vou vos desamparar. Porque amigo que é amigo não abandona. Amigo que é amigo não desampara. Amigo que é amigo é leal. O amor de amigo supera até mesmo a nossa vontade de ir embora, porque às vezes ele nos magoou. E nós falhamos mesmo. E talvez eu já tenha falhado com você aqui. Mas pela fé eu creio que a nossa amizade será tanta que você há de me perdoar em Cristo Jesus. E ele segue dizendo, para que aonde eu estou. Isso aqui eu acho extraordinário na palavra de Deus. Eu vou, mas eu volto, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero me afastar de você. Eu não quero viver aonde você não está. Eu não quero ter o desprazer de viver uma vida a qual eu não tenha a sua companhia, porque você é meu amigo. Porque eu sou leal a você. Porque eu amo a você. Porque eu almejo, é desejo de Deus que aonde Ele está, estejamos também. São palavras dele, porque Ele é um amigo verdadeiro. Mas a questão que eu quero fazer a você nessa manhã é desejo seu, que aonde você esteja, Deus esteja também. Quantas vezes você disse a Deus, você fez um voto diante de Deus, dizendo, Deus, essa semana eu vou jejuar. E você não voltou para cumprir. Quantas vezes você fez um voto diante de Deus dizendo, Deus, eu vou pregar para o meu colega de trabalho, e até hoje você não cumpriu. Aqueles maridos abusivos, eu quero conversar com você. Quantas vezes você disse a Deus que você seria um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, e até hoje você não cumpriu. As esposas que não dão a devida honra ao seu marido, quantas vezes você ouviu e você diz que você vai ser melhor, e você continua mandona, e você continua o envergonhando em público. É desejo seu que ele esteja onde você está, porque ele tem esse desejo por nós, e ele é a maior referência de amizade que possa existir, porque ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Mas e você está disposto a ir até onde
Essa é a pergunta que eu quero deixar ao final dessa aula. Você está disposto a ir até onde na sua amizade com Deus? Ela se resume ao domingo à noite? Ela se resume ao sábado? Ela se resume a esse congresso? Eu quero pedir a você que a partir desse momento, se você não fez, que você ore por esse congresso, que você ore pelos trabalhadores, que você ore pelo nosso pastor Arnaldo, que tem dedicado a sua saúde, não apenas espiritual, mas física, para que isso aqui aconteça. Isso aqui não é honra ao homem não, isso aqui é dar honra a quem tem honra. Aos demais irmãos do louvor que estavam aqui ontem ensaiando, ore por nós que estamos aqui. Muitos estão olhando para nós agora e almejando esse lugar. Quero dizer a você que não existe lugar mais desesperador do que esse aqui. Não existe na terra lugar mais assustador do que estar diante de uma congregação com a palavra de Deus aberta. Mas foi isso que meu amigo quis de mim. E até onde você está disposto a ir pelo seu amigo? Se ele te acordar essa madrugada, talvez o colega do lado ronca muito. Talvez Deus colocou esse roncador aí para te acordar mesmo, irmão. Porque Deus já tentou te acordar com carinho o mês inteiro e você não acordou. Então Deus pensou, agora eu vou botar um que ronca do lado, porque agora ele passa a noite orando. Jejua, se consagre. E eu tenho certeza, eu tenho fé, porque o amigo nunca desampara. O amigo nunca decepciona. O amigo nunca abandona. O amigo prometeu voltar. O amigo está nesse lugar. O amigo está tocando em você nesse momento. Sinta a identidade de Deus. Sinta o toque de Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta o DNA de Deus. Ele é teu Pai. Não há outro como Ele. É desejo dEle que aonde Ele está, estejamos também. Até onde você está disposto a ir pelo seu amigo. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.